Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Adriano, sou doutor em psicanálise, sou pesquisador, escritor. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, uma mensagem muito rápida, muito simples, porque nós vamos enfatizar aqui a questão da identidade segundo Erik Erikson, né? Foi um grande psicólogo, um grande psicanalista, em que ele divide a vida do ser humano, do homem, né, em si, em 8 fases. Então ele entra com uma teoria chamada que é o desenvolvimento psicossocial. Tá? Então Erickson ele vai trazer essa teoria, tá, ok? Vai dividir a vida do ser humano em 8 fases, né? E vai explicando, né, o desenvolvimento psicossocial em cada fase da vida dessa pessoa. Mas deixa eu lembrar você. Você que está vendo isso aqui, esse vídeo pelo YouTube, curte, compartilha, se inscreva, né? E se você gostar, realmente passe a mensagem adiante. Eu acredito que vai ser de grande valia, não somente para você, mas para outras pessoas também, ok? Então, Erikson, na realidade, a identidade, segundo Erik Erikson, ela é um processo dinâmico e essencial para o desenvolvimento humano ao longo da vida, tá? Então ela define na realidade como um senso coerente de quem somos, tá? E que se forma a partir da interação entre o indivíduo e seu contexto social, né? Cultural, histórico, né? Então Erickson ele propôs que o desenvolvimento da identidade ocorre em estágios, então cada um marcado por um conflito psíquico específico, ok? Então, o mais emblemático deles é o estágio da adolescência, né? Onde o conflito central é a identidade versus confusão de papéis, ok? Então, nesse momento, o jovem ele busca resposta para as perguntas como quem sou eu, né? O que eu quero ser, né? Onde eu pertenço, qual é o meu lugar. E essa busca, ela não é apenas interna, mas profundamente ela é influenciada, tá? Pelo olhar do outro, ok? Pelas expectativas sociais, pelas expectativas vividas, experiências vividas, aliás, né? E aí a identidade, portanto, ela não é algo fixo ou dado, mas construído e reconstruído ao longo da vida. Né? Então, especialmente em momentos de transição ou crise, né? Então, quando o Erickson ele faz assim que para construir uma identidade sólida, né? Para ele significava o quê? Integrar diferentes aspectos do eu, valores, crenças, memórias, desejos, né? Em uma narrativa coerente. Então, quando isso na realidade não acontece, ok? Quando esses fatores eles não se solidificam, quando isso não acontece mesmo, né? O indivíduo ele pode experimentar a questão da confusão, da insegurança, né? A dificuldade em tomar decisões significativas, ok? Então, em um mundo cada vez mais fragmentado, né? E veloz, ok? Como manter uma identidade autêntica sem se perder nas múltiplas máscaras sociais que usamos, né? Então, por exemplo, nós temos aí as redes sociais, elas intensificam os desafios da formação da identidade descritos por Erik Erikson, né? Especialmente na adolescência, ao criar ambientes de constante comparação, né? Validação externa, as múltiplas versões do eu. Né? Então as redes sociais elas se identificam muito na questão da crise da identidade. Por quê? Porque segundo o Erickson, a adolescência, já que ela é marcada pelo conflito da identidade versus confusões de papel, né? Deste momento em que o jovem busca a construir uma narrativa coerente sobre quem é, o que valoriza e como ele se posiciona no mundo. Então as redes sociais, por exemplo, elas introduzem novas camadas de complexidade neste processo, né? Exposição constante,
né? O adolescente, por exemplo, ele se vê diante da necessidade de se apresentar publicamente, moldando sua imagem para agradar, ou se encaixar em padrões sociais, né? E isso pode gerar uma identidade superficial, ok? Baseada em curtidas e seguidores, né? A comparação social, por exemplo, né? Ao ver vidas aparentemente perfeitas nas redes, muitos jovens sentem que não estão à altura ou pode até gerar insegurança, né? Baixa autoestima, confusão sobre quem realmente são, né? A multiplicidade dos papéis que nas redes, no caso, é possível ser várias versões de si mesmo, né? Então o estudante, o influencer, o rebelde, o artista, tudo isso numa pessoa só, né? Então essa fragmentação ela pode dificultar a integração de uma identidade, né, sólida e coerente, ok? Quando a gente vai pegar simplesmente na questão da moratória psicossocial digital, Erickson, ele falava dessa forma, ele falava da moratória psicossocial, né? Como um período em que o jovem ele experimenta diversos papéis, né, antes de consolidar a sua identidade, ok? As redes sociais elas ampliam essa moratória, tá? Permitindo que o adolescente ele teste estilos, opiniões, comportamentos em tempo real, tá? Mas também prolongam a indecisão e a instabilidade. Diante disso, na questão dos desafios e das oportunidades, né, que apesar dos riscos, as redes sociais também oferecem oportunidades. Nós temos aí a questão da expressão criativa, né, onde muitos jovens encontram nas redes sociais um espaço para explorar talentos, causas, ideias, né, que ajudam a formar a sua identidade, né? A comunidade, o pertencimento, por exemplo, que são muito importantes nessa questão, né? Quando você vê grupos online que podem oferecer apoio, identificação, acolhimento, especialmente para quem se sente deslocado em ambientes físicos, né? E aí é onde nós finalmente, podemos dizer dessa forma, né, que a identidade na era digital, por exemplo, ela é um ponto fixo do processo fluido, né? Então o desafio o que é? É ajudar os jovens a desenvolver uma consciência crítica, tá? Sobre como se constroem online, equilibrando a autenticidade com a adaptação, né? Então, gente, quando o Erickson ele fala sobre o desenvolvimento psicossocial, ele traz uma preocupação, né, em que o ser humano ele tem que ter as suas fases de vida, né, muito bem concluídas. Por quê? Nessa questão da fase do desenvolvimento, né, onde na realidade vem a identidade versus a confusão de papéis, né, se esse jovem que é dos 12 aos 18 anos de idade, ele vai ter essa formação, ele não consegue concluir essa formação de identidade com êxito, né? O que vai acontecer? Ele vai, durante um grande período, talvez até durante toda a sua vida, né, ter um problema sério de identificar quem ele é, qual o seu pertencimento, a sua visão sobre o mundo, sobre vida, né? E isso vai trazer grandes problemas, porque ele vai viver, é como se passasse o vento e o vento levasse para ele para lá e para cá, né? E assim ele se tornaria uma pessoa instável, né? Uma pessoa que não sabe realmente o seu lugar, procurando incessantemente se encaixar em algum lugar, né? E não consegue encontrar esse lugar de encaixe, né? Então nós podemos colocar muito atenção, tá, ok? No desenvolvimento, né? Principalmente nessa fase, tá, ok? Não somente uma atenção regrada, mas também, na realidade, né, o apoio devido às informações necessárias para que esse indivíduo ele possa ter uma construção do seu eu
real e não viver na idealização daquilo que ele poderia ser, né? E por um momento ele não consegue, e aí podemos na realidade concluir, né, que o pertencimento adquirido, né, ele se dá quando existe a conclusão da formação da identidade. Tá bom? Um grande abraço para você e até breve.